Então, galera, vou para mais uma questão aí da prova da UERJ 2019, primeiro exame de qualificação. Então, vamos pro enunciado. Aqui ele fala: em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidade VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem a velocidade de A, que é 10 o quê? Metros por segundo, e aqui a velocidade de B, 6 metros por segundo. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total, lembre-se que total, em quilo vezes metro por segundo é igual a. Então, a gente tem que lembrar que quando há uma colisão, a gente tem que pensar em quantidade de movimento, que há uma conservação. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Aí qual é o lance? A questão ele não te dá se é inelástica, se é parcialmente inelástica, se é elástica. Porém, a gente não precisa dessa informação. Por quê? Porque ele quer a quantidade de movimento total após a colisão. Ou seja, ele quer o QD. Então, ele quer o QD, que é a quantidade de movimento depois da colisão. Então, não importa se eles vão, depois da colisão, se vão dar juntos, separados ou não. Porque ele quer o total, ele quer a quantidade depois. Então, é só basta a gente calcular a quantidade de movimento antes. Antes, a gente sabe que elas estão separadas, a gente sabe as massas de cada bola e a velocidade. Então, eu vou inverter aqui. A quantidade de movimento depois vai ser a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. Então, a quantidade de movimento depois vai ser a massa de ar. Só que a gente tem que ficar ligado aqui, ó, ele mesmo deu a unidade. É quilo vezes metro por segundo. Ou seja, as massas têm que estar em quilo e as velocidades em metro por segundo. Então, a massa de ar, 140 gramas. Então, passando para quilo, vai ficar 0,14 vezes a velocidade de ar, 10. Já está em metros por segundo. Então, a gente não precisa converter. Então, é só botar aqui 10 mais massa de B, a mesma coisa, 0,14 quilos, vezes a velocidade de B, 6 já está em metros por segundo. Então, a quantidade de movimento depois vai ficar 0,14 vezes 10 vai dar 1,4. 1,4 mais 6 vezes 0,14 vai dar 0,84. Então, a quantidade de movimento depois vai ser a soma disso aqui, que vai dar 2,24 quilos vezes metro por segundo. Por isso que a gente fica como resposta correta a letra D.